sejam bem-vindos a mais um Chata na Cozinha pelo Mundo. Nosso programa de receitas em que a gente vem aqui pra cozinha, mas a gente na verdade queria estar indo pra onde? Pro aeroporto, mas não tá rolando. Então, a gente faz receitas típicas de países ao redor do mundo. A gente já esteve no Japão, a gente já tentou ir pra França, mas fomos barrados na entrada. Você pode assistir esse vídeo para entender o que aconteceu, eu vou deixar linkado aqui. E hoje nós vamos para os Estados Unidos. Vamos tentar fazer, gente, um dos ícones da culinária norte-americana. Vamos fazer a clássica torta de maçã Apple Pie, hoje aqui no Chata na Cozinha. Essa é uma receita que eu achava que era um pouco mais difícil do que ela realmente é, porque ela envolve algumas etapas que são meio intimidantes, eu acho, quando a gente nunca testou fazer nenhum tipo de torta e tal. Mas hoje em dia eu considero ela relativamente simples, você só precisa ter clareza de que você não consegue fazer e comer imediatamente. É diferente de um bolo, por exemplo, que, né, você faz, assa, daí, enfim, você vai comer. Essa não, por conta da... Eu ia falar crosta, porque me vem a palavra em inglês na cabeça, da crust. Por conta da massa. A massa dela você precisa fazer com alguma antecedência, porque ela precisa ficar um tempo na geladeira. Pra ela ficar... Eles gostam da massa mais... Nossa, gente, as palavras estão fugindo. Tipo massa podre, não? Tipo massa podre. Em inglês eles falam flake, porque ficam com pedaços de manteiga na massa. Vocês vão ver que quando a gente for fazer, a gente não quer mexer demais a massa para a gente não desenvolver o glúten da farinha e com isso ter uma massa elástica. Hoje a gente não quer uma massa elástica, a gente quer uma massa mais quebradiça. É quebradiça a palavra, flake. Mas eu acredito que é o que a gente chama aqui no Brasil de massa podre, né? Que é tipo a massa de empada. De empadinha. Tanto que essa massa aqui a gente vai fazer ela usando manteiga gelada. Eu não tirei a manteiga ainda da geladeira porque ela tem que estar bem gelada. Mas você também pode fazer usando alguma outra fonte de gordura, tipo um caldo de legumes e tal. Eu nunca fiz massa de empadinha, inclusive fica aí o desafio no ar. Se vocês querem ver a gente fazendo empadinha, me conta aqui embaixo. Mas eu acredito que seja mais ou menos a mesma lógica. Então a gente vai começar pela massa. Essa é aquela torta das histórias que sempre fica na janela, assim, aí eu... É a torta das histórias que sempre fica na janela. A história é sempre aquilo, né? Não foi exatamente... Maçã não é originária, né, dos Estados Unidos, é da Ásia, mas teve uma época lá, gente, eu fiquei lendo sobre a história das maçãs, teve uma época que ficou uma coisa muito popular, porque a galera usava para demarcar terras. Tipo, se você não usava a sua terra, você podia ter... Eles podiam tomar a terra de você. Então o que a galera fazia? Plantava maçã, aparentemente é uma fruta que dava fácil lá nessa região, e aí a terra ficava sendo utilizada. Com isso, a galera começou a fazer torta, porque veio a tradição da Inglaterra. E aí, os americanos foram lá e falaram: vamos botar maçã aí dentro dessa pie, e assim nasceu a Apple Pie. Mas ela só virou mesmo um símbolo, mais ou menos na época, na década de 40, com a guerra, que os soldados americanos começaram a falar e a usar uma expressão que na época era de uma propaganda, que tal coisa era as American as an apple pie, ou seja, tão americano quanto uma torta de maçã. E aí virou símbolo, gente, pronto, agora virou ícone. E entre fazer um hambúrguer e fazer uma torta de maçã, eu só imaginei o cheirinho da canela. Nossa, isso me agrada muito. Vindo pela casa. Mas nós temos um motivo muito especial para ter escolhido esse país para viajar hoje. Você quer contar para eles, Leonardo, a sua novidade? Ah, sim. Estou estudando inglês. Leonardo não estava preparado. Leonardo, gente, decidiu que vai falar inglês. Está dedicado, né, amor? Sim. E agora ninguém segura o meu inglês, filho. Agora ninguém segura o inglês. O Léo tá fazendo inglês numa plataforma que chama Cambly. A gente já mostrou pra vocês lá no Instagram. Tanto o Léo quanto a Bia fazem. Tem pra criança também. E o mais engraçado é que uma das minhas tutoras, né, já me falou pra eu dar aula de fotografia em inglês. Tá vendo? De inglês e dicas de empreendedorismo só no Cambly. O Cambly é uma plataforma online para você aprender o inglês. Yes, I'm ready. Great.
Let's read the title. Você conversa com tutores nativos, pessoas que nasceram falando inglês, e com isso você vai treinar a sua conversação e aprender inglês da melhor maneira. A gente tem um cupom especial que eu estou deixando aqui na tela e você pode aproveitar para ter 60% de desconto no seu curso de inglês. Olha só, eu cortei a manteiga em pedaços menores. Ela tá gelada, tá? A manteiga tem que ser gelada. E aí eu vou colocar aqui no processador. Eu não sei se eu vou conseguir fazer tudo no processador. É a primeira vez que eu uso esse processador para tentar fazer massa de torta. Mas eu vou dar para vocês a opção, para quem não tem o processador, de um utensílio que é bem barato e funciona. Inclusive eu tô achando que eu vou ter que acabar usando, porque não acho que vai caber a farinha toda aqui não. Porque o que é a ideia? A gente quer misturar os ingredientes da massa, mas a gente não quer fazer com que a manteiga derreta. Ela tem que ficar em pedacinhos, em micro pedacinhos, pra massa ficar flaky, que agora você aprendeu, não foi no Cambly, foi comigo, que é... Quebradiça. Quebradiça. Eu vou misturar na farinha um pouquinho de sal e um pouquinho de açúcar. E aí o nosso outro ingrediente da massa é água. Mas então a pergunta que eu quero fazer agora, que é muito importante, vai dar pra gente comer essa torta hoje? Vai. Eu falei que tem que fazer com antecedência, mas essa massa descansa só meia hora na geladeira, principalmente hoje que tá bem frio. Se tivesse mais quente, talvez a gente tivesse que esperar um pouco mais para comer. Eu tava dizendo que eu ia dar uma alternativa para vocês fazerem essa massa sem o processador. E a alternativa é esse utensílio aqui. Isso eu comprei super barato na internet, é um misturador de massa. Você procura por esse nome pra achar. Tá vendo? Aqui são tipo... Não chega a ser uma lâmina, porque não é muito afiado, mas com ele você vai conseguir cortar a manteiga em pedacinhos e não amassar, sabe? Enfim, você vai conseguir misturar da maneira que é necessária para fazer essa massa de torta. Então fica a dica. Eu acho que eu vou ter que acabar usando porque meu processador é meio pequeno. Mas vamos tentar começar aqui. Vou colocar a farinha. E aí, quem sabe, a gente não começa aqui e termina na mão. E lembra que a ideia é que a gente tenha pedaços de manteiga e não uma massa homogênea demais. E é por isso que você vai pulsando, sabe? Que você não deixa ele rodar demais, que é pra manteiga não aquecer e não derreter, né? A gente quer que ela continue em flocos. E aí, gente, eu tava dizendo que o outro ingrediente da nossa massa é água. Água gelada. Vocês estão vendo que aqui tem um potinho, ó, com gelo, inclusive. Então, vocês perceberam que a temperatura aqui é essencial, né? Tudo quanto a gente precisa prestar atenção à temperatura dessa torta, principalmente se você estiver fazendo isso num dia quente. Então, eu consegui colocar toda a farinha, vou dar mais algumas pulsadas com o meu processador e depois a gente adiciona a água. Ó, então tá vendo? Tem alguns pedaços maiores de manteiga, outros bem pequenininhos. E agora a gente vai adicionar a água. Importante, não adiciona tudo de uma vez. A gente vai colocar umas 6 colheres de sopa. Pergunta, dá pra ser na mão também assim? Não dá. Eu já fiz isso com um garfo uma vez. Não dá pra ser na mão porque a sua mão esquenta e vai derreter a manteiga. Então, é isso, assim, a grande questão aqui é não derreter a manteiga. Tá vendo que tá vindo uns pedacinhos? Isso é por conta da temperatura, ela tá gelada. Eu mantive ela lá até a gente começar a fazer a massa. Para essa massa ficar com a textura que a gente quer, a gente precisa picotar a manteiga. Por isso a história de ou processador ou isso daqui. Liquidificador, eu acredito que as lâminas sejam pequenas demais para fazer isso. Eu já vou colocar mais água. Mais uma. Vamos ver se... Aí também tem isso, né, gente? Receita que, né, depende da umidade, depende do que você tá fazendo. Temperatura, umidade, isso tudo é variável. Então, se você tá fazendo isso num dia de calor, pode ser que você use mais água. Se tiver frio e seco, igual tá aqui hoje, menos água e a massa fique mais seca. Enfim, realmente você precisa ver até ela ficar no ponto que você consiga moldar ela em uma bola. Chegamos no ponto, eu acabei colocando 9 colheres de sopa de água, e esse é o ponto da massa. Então você tá vendo que ela não tá ainda, a última parte a gente faz na bancada, então eu já vou colocar aqui que acho que vai ficar mais fácil pra vocês verem. Você tá vendo que ela não tá nem totalmente integrada? A gente agora vai mexer na massa aqui na bancada, mas com muito cuidado para não mexer demais, porque a gente não quer desenvolver glúten, a gente só quer mesmo que ela fique homogênea, e depois a gente vai levar essa massa para descansar na geladeira.
E ela já tá começando a ficar quente. Então o que que eu vou fazer? Eu vou dividir essa massa em 2, porque pensa que para nossa torta a gente precisa do fundo e a gente precisa da parte de cima, né? Então vão ser 2 bolinhas que a gente vai abrir separadamente. Vou colocar dentro de saquinhos e vou levar para a geladeira por pelo menos meia hora. Uma coisa legal dessa massa é que se você quiser fazer tipo no dia anterior, você pode fazer e deixar na geladeira um dia. Eu já vi que a galera congela, enfim. Então, se você quiser ser mais prática na hora de fazer a sua torta de maçã, você pode fazer isso também. Aí, para levar na geladeira, eu vou já dar uma amassada, assim, ó. Porque quando a gente tirar da geladeira, a gente vai abrir essa massa. Ok, hora dela, a estrela da nossa torta, a maçã. Você vai descascar as suas maçãs. Eu tô aqui com 5 maçãs. Vamos ver se vai dar. Dizem que o ideal são mais ou menos umas 6, mas errei a conta na hora de fazer o supermercado. Fazer compra online é divertido, né, gente? Acontece essas coisas. Então, o que que você vai fazer? Você vai descascar a maçã. Depois, você vai fatiar a maçã. E aí, tomando cuidado para que ela fique mais ou menos com a mesma espessura de fatia. Por quê? Quando você levar a torta no forno e a maçã for cozinhar, ela cozinha no mesmo tempo, né? Eu vou usar para isso um mandolim, porque eu acho mais fácil as coisas ficarem com a mesma espessura quando a gente usa o mandolim. Então eu vou cortar minha maçã em 4. Tirar aqui a parte da semente e fatiar no mandolim. As maçãs agora estão fatiadas e enquanto a gente foi fatiando, eu fui espremendo o suco de um limão aqui. Isso ajuda a maçã a não oxidar, né? Não ficar com aquela aparência mais escura e também vai dar um saborzinho gostoso, né? Porque vai dar aquela acidez do limão. Bom, agora é hora de fazer o recheio. Coisa mais simples do mundo. Aqui a gente tem açúcar mascavo, eu vou juntar canela. Se você quiser colocar outras especiarias também, noz moscada, gengibre, enfim, fica à vontade. E aqui tem um pouco de farinha. Hora de abrir a nossa massa. E aí, gente, dica é você abrir entre 2 plásticos. Então, o que eu tô fazendo? Tô pegando o saco plástico que eu usei para levar na geladeira, tô abrindo com a tesoura e já tem um outro esticado aqui embaixo, porque se você abrir diretamente na bancada, você nunca mais vai conseguir tirar sua torta de lá, boa sorte. Então, tem que ser no plástico, porque tem muita manteiga. E ela dá uma derretidinha quando você começa a esticar. Com esse saco em cima, a gente vai abrir o fundo da nossa torta, a parte que vai aqui na forma. Ó, desgruda facinho do plástico, é pura manteiga. Se você quiser, você pode usar o seu rolo para transferir para cá. Eu vou na cara e na coragem. Nem parece que foi barrada na França um episódio atrás. E aí você posiciona. E o que sobrar, pra fora a gente vai cortar. E eu vou fazer um remendo aqui, porque faltou, ó, raiva. O povo fala que é pra cortar com isso, né? Mas nunca achei isso lá. Uma boa ideia, né? Tá vendo? Ó! Foi! Ah, fica mais bonitinho o acabamento. Fica. Deixa eu remendar aqui. Qualquer coisa fica rústica. Exato, exato. Aí a gente muda o nome da receita para Rustic Apple Pie. Apple Pie. Agora vou abrir a parte de cima e aí a gente monta a nossa torta.
última etapa da nossa torta, antes de ir ao forno, é pincelar com ovo batido. E eu misturei um pouquinho de baunilha, porque eu fiquei imaginando o cheiro e eu falei, vai ficar bem gostoso se tiver um cheirinho de baunilha também. Então eu tô pincelando e atenção ao tempo de forno, porque a gente muda a temperatura depois de um tempinho, tá? Pra torta terminar a assar. E é isso. Agora é aguentar a ansiedade, né? Porque o cheiro... complexo. Muito bem, hora de provar a nossa Apple Pie e foi uma tortura. Por quê? Você precisa esperar ela esfriar um pouco, porque como a maçã solta líquido e vira meio que um caramelo, se você parte ela logo que ela sai do forno, ela fica toda destruída. Então, ela já tá até, ó, eu consigo até pegar aqui, então tem que esperar esfriar. Enquanto isso, você fica sofrendo, gente, porque a casa tá toda perfumada, o cheiro tá maravilhoso e finalmente... vou provar na minha torta. Olha, a massa deu super certo. Você sente ela se desmanchando na boca. A parte do meio ainda tá morninha. Por mais que a gente tenha esperado um pouco para esfriar, tá morninho, gente. Isso aqui com sorvete ou com chantilly. Muito bom! Tô muito feliz que dessa vez a gente conseguiu chegar no nosso destino, diferentemente de certos vídeos desse canal, que eu vou deixar linkado aqui. Quero muito que vocês me contem qual deve ser a nossa próxima receita, qual país a gente deve visitar, qual receita típica a gente deve tentar fazer aqui no canal e também te convidar a conhecer o Cambly, esse curso de inglês totalmente online em que você conversa com tutores da língua nativa e aprende inglês sem sair de casa. Tô deixando o link aqui embaixo para você conhecer. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe com os amigos. Um beijo e até a próxima. E aí, filha, o que você achou? Eu gostei, eu adorei! É?